Consideremos o caso de uma corrente elétrica que percorre um fio. A gente orienta a corrente elétrica de tal forma que essa orientação é a mesma orientação do vetor densidade de corrente. Quando eu oriento a corrente é uma grandeza escalar, né? Mas quando eu oriento, eu estou, na verdade, indicando a direção e o sentido do vetor densidade de corrente. Um ponto qualquer ao longo do fio pode ser especificado por meio de uma coordenada qualquer, né? De forma que aqui eu tenho o vetor posição de um ponto qualquer do fio, né? Ora, o que nós vamos fazer é considerar um elemento infinitesimal do fio. Ele, sendo infinitesimal, esse elemento do fio tem uma carga diminuta. Vamos chamar esta carga, vamos designá-la por dq. Dq é a carga de um pedacinho do fio, não é? Muito bem. Neste caso, também, né, nós vamos colocar aqui a velocidade desta carga dq nesse elemento infinitesimal do fio, porque isso é um elemento importante, né? Muito bem. Como nós sabemos, o campo produzido por esse elemento infinitesimal de carga elétrica é igual a V. V é a velocidade desse elemento infinitesimal de carga. E a gente pode até mesmo fazer uma aproximação mediante a qual a gente considere a velocidade como sendo a mesma. Então eu tenho V sobre C ao quadrado, vetor dE, é o campo elétrico infinitesimal produzido por esse elemento de carga, e ele pode ser escrito como sendo igual a V, esse campo magnético, V sobre C ao quadrado, vetor dE, mas dE é igual a dq sobre 4π ε0, e agora aqui eu vou colocar R. R é o vetor posição de um ponto qualquer. R é este vetor posição. Vamos mudar agora a notação. R é o vetor posição de um ponto do espaço. Um ponto P de coordenadas x, y e z. E agora nós vamos designar por R' o vetor posição associado a um ponto ao longo do fio. De forma que aqui eu tenho R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. No caso específico, R', já que eu estou considerando esse elemento de carga infinitesimal, R', neste caso, se refere a este ponto aqui especificamente. R' se refere a este ponto. Ora, como a carga está em movimento, né, esse elementozinho
ou as cargas contidas nesse elemento estão em movimento, em princípio eu deveria especificar a posição como função do tempo daquelas cargas. Mas eu não olho aquelas cargas. Eu imagino que esse fluxo seja contínuo. E, consequentemente, eu não coloco agora, nessa aproximação de uma corrente estacionária, eu não coloco aqui, como eu fiz anteriormente, eu não coloco aqui R' como função do tempo. Não. R' é um ponto sobre o fio. O que nós devemos fazer agora é, na verdade, somar, né, para obter o campo resultante de cada um dos pedacinhos. É uma soma. É isso que eu devo, em princípio, fazer. Mas antes de fazê-lo, eu vou lembrar que a velocidade, esta aqui, ela é dada pela seguinte expressão. A velocidade, já que eu estou considerando o movimento ao longo de uma curva, a velocidade é igual a dl dt. É isso mesmo. dl é o elemento de comprimento dessa porçãozinha do fio aqui. Essa porçãozinha que contém um elemento de carga dq tem um comprimento infinitesimal, dl. Então, a velocidade, né, quando você considera o movimento ao longo de uma curva, isso é um conceito da cinemática escalar. Na realidade, muitas vezes, a gente utiliza uma outra notação, mas vamos até o fim, né? Nesse caso, a velocidade é igual a dl dt vezes um versor tangente à curva por esse ponto. Esse vetor aqui, que é tangente à curva por esse ponto t, é um versor. Na realidade, t aqui é um versor. Este aqui é um conceito da cinemática escalar. Muitas vezes a gente utiliza a seguinte expressão, V é igual a ds, utilizando a coordenada espaço, né, ds dt, vezes t. Mas a velocidade é sempre tangente à curva e ela é dada pela taxa de variação, né, ou taxa instantânea, né, de variação da coordenada espaço. Ora, utilizando esta expressão aqui, eu vou obter que o campo infinitesimal, né, produzido por um elemento infinitesimal do fio pode ser escrito da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui dl vezes t dt vetor dq. Eu tenho que dividir por c ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado, e aqui eu tenho que dividir por 4π epsilon zero, e agora eu tenho r menos r' sobre módulo de r menos r' ao cubo. E agora vamos fazer mais algumas simplificações. Eu vou passar esse dq dt para cá. Quero lembrar que dq dt é igual a corrente elétrica I. Né? Quero também lembrar que μ0, né, é igual a 1 sobre epsilon zero vezes c ao quadrado.
E, portanto, eu posso escrever que dB é igual a dl, vamos fazer assim, dl vezes t, esse aqui é o primeiro termo. Agora aqui eu tenho μ0 sobre 4π, μ0 sobre 4π. E, finalmente, agora aqui eu tenho vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Ora, quem é dl vezes t? Ora, dl vezes t é a mesma coisa que dl, aquele vetor infinitesimal, que é tangente à curva, tem um módulo igual a dl, onde eu quero lembrar que o comprimento da curva, L, é igual à integral de dl. Muito bem, consequentemente, eu concluo que dB é igual a μ0 sobre 4π dl vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. E agora basta que eu efetue a soma. Ora, essa somatória, na verdade, eu posso dividir em pedacinhos, n pedacinhos, e considero o limite quando n tende a infinito. E essa somatória é a integral, é a definição de uma integral, né? Portanto, o campo B, agora, como função de x, y e z, é igual à integral, a soma sobre esses pedaços, né? Portanto, é igual à integral de dl, aqui na frente eu tenho μ0 sobre 4π, que vem daqui, e finalmente a integral de dl, vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' em módulo ao cubo. Temos, então, aqui um problema concreto de efetuar esta integral. Mas esta expressão aqui, nós havíamos sugerido, propondo que onde houvesse uma integral de J, vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo, nós substituiríamos essa expressão por, ou seja, ao invés de J dV, né, a gente fazia J dV indo em I dl. Ora, o que nós fizemos aqui foi justificar esta substituição. Eu considero um elemento de carga infinitesimal do fio. Agora, a partir desse elemento infinitesimal, eu vou somar sobre os vários pedacinhos do fio. Utilizamos a aproximação de estado estacionário ou uma corrente estacionária e, a partir dessas hipóteses, deduzimos a expressão para o campo magnético produzido por um fio percorrido por uma corrente I. É claro que aqui tenho, basicamente, alguns elementos que envolvem muito a geometria do fio, mas isso é um problema de efetuar as integrais.